Sinta essa alegria. Você escolheu o melhor lugar para estar, na casa de Deus essa manhã. Obrigada, irmã, pelo convite. Realmente hoje nós tínhamos Santa Ceia na Igreja da Cruzeiro, eu e o Carlos pertencemos lá. Mas eu tenho um pensamento que quando Deus chama, eu não vou negar Ele. Então eu disse para o Carlos, vamos, Carlos, e nós estamos aqui. Só que confesso que no caminho eu pensei assim, eu lembrei de você, vai ter um pastor lá. Quantos aqui são pastores? 2. E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou pregar numa igreja onde tem pastores? E aí eu disse para o Carlos, eu tive um pensamento, porque a Bíblia fala que Deus usou até um jumento para falar. E eu, diferença do jumento, eu como, bebo, respiro igual ele. Então eu disse, Senhor, misericórdia, né? Que Deus me usa nesta manhã. Tive um outro pensamento que eu vou dividir com vocês, porque faz mais de um ano, né, Adriana, que nós temos um grupo de mães de oração online, e lá está a Adriana, que faz parte desse grupo comigo, e eu quero convidar vocês, mães. Eu acredito aqui que vocês, mães, têm experiência. E eu vou pedir a permissão depois para a irmã Ângela. Não posso esquecer teu nome, porque a minha irmã também é Ângela. Eu já passei o meu número para ela. E se você, mãe, quiser nos ajudar em oração, tem um grupo. Terça-feira de noite, às 8 horas, nós nos reunimos online. E ali nós oramos, nós choramos junto, né, Adriana? E Deus tem nos capacitado, tem nos ajudado, que no início nós nos reunimos para orar, para chorar e para falar dos problemas dos nossos filhos, né? Só que depois foi pensado assim, tá, mas vamos só ficar chorando aqui? Precisamos de alguém para trazer uma palavra para nós. E ali então conseguimos a ajuda de pastores, posso pedir ajuda, começamos a convidar terapeutas, psicólogos, agora semana que vem nós vamos ter um médico, e assim Deus tem nos ajudado. Sempre tem um profissional que depois traz uma mensagem para nós. Então a irmã Ângela tem o meu contato, ela pode passar para você, se você quiser fazer parte, tá bom? Neste momento, então, quero convidar você para abrir a sua palavra, a sua Bíblia, que, como foi falado, foi me pedido para mim falar sobre mordomia. Confesso que não é a minha área. Durante muitos anos, eu só falo da volta de Jesus, porque durante muito tempo eu fiz parte do evangelismo, ministério pessoal. Então era o que eu pregava. Como alguns aqui me conhecem, a irmã Vani, eu sou de Bom Retiro do Sul. A primeira igreja que eu vim aqui em Taquara foi aqui. Eu lembro de ter sentado aqui, porque o Carlos é amigo do irmão Lídio, que hoje descansa no Senhor. Confesso que quando eu cheguei aqui hoje, eu me emocionei porque eu tive a lembrança dele. Então, a primeira vez que eu estive aqui, foi aqui, e a irmã do pastor, eu não sei o nome, você me recebeu lá na rua. Não esqueça de você também. A esposa do pastor, aliás. E depois, então, nós casamos, e eu fui para a igreja da Sete, depois para a Olaria, mas nós moramos no bairro Cruzeiro, então ali era o local mais pertinho para nós. Mas Deus tem nos chamado, eu e o Carlos, um canta e o outro prega. E aí, algum tempo atrás, me pediram para falar sobre mordomia. Eu pensei, mas eu não tenho conhecimento nenhum de mordomia. Mas quando Deus chama, é porque eu estou precisando dessa mensagem. E mordomia não é só dinheiro. Não é o dinheiro isso. E vai muito além do dinheiro. E aí eu acredito que Deus me chamou, sim. Porque eu precisava saber o que é mordomia. E nesta manhã, então, eu quero dividir com vocês o que é mordomia. Só que a irmã Ângela não falou para vocês que eu não prego sozinha. E
gosto de estudar a palavra de Deus junto com vocês. Então, Bíblia na mão, e eu vou pedir para vocês, para nós dividir textos bíblicos. Irmã Ângela, você é a primeira a me ajudar. Não é castigo, tá? Então, João 15,16. Deste lado, a irmã me ajuda? 1 Pedro 2,24. Irmão, me ajuda? Atos 20,35. Pastor aqui, eu não sei o nome. Malaquias 3, 6 a 10. Aqui esse casal na frente aqui, pode me ajudar? Me ajuda? Lucas 10, 27. Pode ler para mim depois? Lucas 10, 27. Lucas 10. Depois eu vou repetir. Desse lado, quem pode me ajudar? Você? Me ajuda? Eclesiastes 3. Você só pode fazer o primeira fala dali. Esse lado, irmã, cantou muito bem. Vou te chamar na minha igreja, porque lá eu ajudo na música. Colossenses 3, 23. Desse lado, quem tem Bíblia aqui? Irmão lá. Efésios 5, 15 e 16. Desse lado, quem me ajuda? Quem me ajuda desse lado, irmã? Mateus 25, 21. Desse lado, mais uma mão aqui. Irmã, ali ajuda também? Terminou. Atos 20, 35. Atos 20, 35. Tá? Vou repetir novamente. João 15, 13. 1 Pedro 2, 24. Atos 20, 35. Malaquias 3, 6 a 10. Lucas 10, 27. Eclesiastes 3, só a parte inicial. Colossenses 3, 23. Efésios 5, 15 e 16. Mateus 25, 21. Atos 20, 35. Com a sua palavra aberta, vamos orar? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino e que venha ser feita a tua vontade em nossa vida. Nesta manhã, nós nos reunimos como teus filhos, criados por tua mão, para estudar a tua palavra. E nós queremos pedir, Senhor, eu te peço, por favor, em nome de Jesus, lá na cruz do Calvário, que eu desapareça. Que eu seja apenas um microfone nas tuas mãos, para falar o que o Espírito Santo vai me inspirar. E o que a tua palavra tem para dizer, que nós possamos guardar no coração. Quando voltarmos para casa, que nós não esqueçamos que essa palavra foi dita por ti e não por um ser humano. Por favor, a Deus, rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém. O que diz em Atos 20, verso 35? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amém. Mais aventurado, feliz é quem dá. Tá, então a Rosângela só vai falar de dinheiro. Será que é isso? No mundo de hoje, onde a gente só quer ter, eu quero ter. E nós mulheres, quem é que não gosta de ter mais uma roupa nova, mais um sapato novo, ter? Mas ao olhar para Deus, Deus nos encoraja para que nós sejamos doador de todas as coisas. Mas quando se fala de mordomia, o que é mordomia? Pastor, o que é mordomia? Na verdade, mordomia seria servir. Servir. Das bênçãos materiais que Deus dá. Mas mordomo é aquele que cuida de coisas que são dos outros. E o que Deus nos dá emprestado, nós estamos cuidando dele. Aí eu fui buscar
no Google, que eu fiquei sabendo essa semana que é uma mulher. Me disseram assim, acho uma brincadeira, né, porque fala bastante. Eu também falo, irmãos. Não sei qual é o horário de vocês saírem daqui, perto do meio-dia, 11h30. Mordomia, regalia, uma facilidade obtida sem nenhum esforço, um conforto, um privilégio. Que moleza esse teu trabalho, hein? Que moleza, que regalia que você tem no teu trabalho. Um cargo, um conjunto de atribuições, mas diante de Deus, nós somos responsáveis por cuidar dos bens confiados a qual Ele nos deixou. Como amigos, como irmãos, quando a gente pensa no que tem, nós pensamos assim: como eu sou abençoado, como eu trabalho, como eu sou um bom trabalhador, como eu adquiri bens na minha vida. Olha o que eu tenho, uma casa, um carro, olha as roupas, quem sabe a melhor aliança, o melhor celular. Eu tenho muitas coisas. Mas aí vem Deus e diz assim: não, meu filho, tudo vem de mim. Deus nos pede para sermos mordomos e cuidadosos de muitas boas dádivas, a qual Ele nos concede. E nós, como as adventistas, tem alguém aqui hoje que não é adventista? Todos somos adventistas. Então eu posso falar a palavra bem simples para nós conhecedores. A crença adventista fundamental, de número 21, vem falando sobre mordomia e explica o assunto como sendo: nós somos despenseiros de Deus, responsáveis a Ele pelo uso apropriado do tempo. Tempo. E quando eu falo em tempo, me preocupa muito. E essa tem sido a minha oração: Senhor, me ajuda para que eu use o tempo de acordo com a Tua vontade. Porque o meu medo é eu usar um aparelho que eu não sei se vocês têm. Eu tenho um aparelho chamado celular, pequenininho, igual esse que você tem na rua. Ontem de noite eu larguei ele do lado do meu travesseiro, olhei para ele e disse: Senhor, eu não posso deixar que esse aparelho domine a minha vida. Eu não posso permitir que esse aparelhinho tire o tempo que Deus me deu. Eu sou responsável pela oportunidade. Ontem apareceu lá no meu trabalho um rapaz fazendo vendas de uma nova internet, que eu não sei o nome. E eu fiquei pensando: como é que eu vou levar a conversa? Porque eu só tenho que falar de Jesus. É para isso que Ele me fez. E Deus permitiu que o assunto ali virasse, digamos, de internet para a volta de Jesus. E aí o rapaz já teve algumas curiosidades. Mas Deus também me dá capacidade. Cada um de você tem uma capacidade, cada um de você tem um dom. E Deus também te dá posses. E uma vez eu ouvi falar que Deus não vai querer saber a cor do teu carro, nem aonde você foi com o teu carro, mas Ele quer saber como é que você usou o teu carro. Se você deu carona para alguém, né, Ângela? Que uma vez eu ganhei. Deus quer te dar bênçãos aqui na terra, e os seus recursos Ele colocou sobre o nosso cuidado, reconhecendo o direito de propriedade de Deus. E aí entram nossos dízimos e as nossas ofertas, que Deus nos concede, mas que é dele. E Ele quer que a gente devolva tudo a Ele. E agora eu quero convidar você para ler a palavra de Deus. E o primeiro verso, eu nem dei para você, porque eu acredito que todo mundo vai saber dizer junto. João 3,16,
Amém? Amém. Você quer presente maior que esse? Primeira coisa, irmãos, antes de você pensar que eu devo dar para Deus o dinheiro, que o pastor não precisa de dinheiro, para que eu tenho que dar dinheiro para a igreja? Primeira coisa, quando você pensar em mordomia, quando você pensar em dízimo e oferta, você lembre que Deus só tinha um filho e Ele teve a coragem de dar o único filho para morrer na cruz, para resgatar você, para resgatar eu e você. Que nós estávamos lá no mundo, lá no fundo, no poço, e Deus nos resgatou. Primeira coisa é não esquecer que nós fomos resgatados. Próximo, leitura bíblica, João 15, verso 3. O que diz aí? 13, João 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém? Esse verso continua dizendo, existe amor maior. Alguns dias atrás eu estava conversando com uma outra mãe, e eu parei para pensar, eu só tenho um filho que mora em Lajeado. Agradeço a Deus que ele está na igreja. Gostaria que fosse mais fervoroso, mais, mas acredito que é um dia de cada vez. Mas eu parei para pensar, e acredito que aqui a maioria é mãe. E se o meu filho precisasse de um coração, será que eu iria logo me colocar à disposição para dar o meu coração para ele? Ou será que eu ia orar para que aparecesse na lista de doadores um coração compatível? Já parou para pensar nisso? Mas Deus não hesitou um momento. Deus não hesitou. Ele logo decidiu. E eu estou dando estudo bíblico para uma mulher na segunda-feira. Pensa numa mulher curiosa. E é muito boa a curiosidade, porque é fome e sede da palavra de Deus. E ela faz tantas perguntas. Uma delas, mas por que Deus decidiu criar esse mundo? Deus não está vendo, ela sente muito pelas crianças que sofrem. Por que Deus permite isso? Por que Deus nos criou se Ele sabia que nós seríamos tão maus, tão cruéis? 1 Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Irmãos, quando você receber o seu miserável salário, não esqueça da cruz, aonde Cristo deu a vida por mim e por você. Atos 20, 35. Quem ficou com Atos 20, 35? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós estamos aqui para dar, para ajudar, para ser servo, porque foi assim que Cristo se fez na cruz do Calvário. Malaquias 3, 6 a 10, tão conhecido e tão batido pelos cristãos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas.
com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhinhos, não são consumidos. E nós, como adventistas, nós como cristãos, nós somos honestos. Nós somos fiéis. Pensa no povo fiel. Pensa no povo honesto. Que aí Deus disse, você é ladrão. Não é eu que estou dizendo, é irmãos. Foi o pastor que deu. E eu quero entrar no céu. Amém? Eu quero entrar no céu. E eu aguardo a breve volta de Jesus. E ontem eu fiz comentário que esse vento aí, esse calor, que essa noite eu não conseguia dormir de tanto calor. Eu gosto de verão. Eu estou só pela primavera, porque eu gosto muito de setembro, é o mês que eu mais gosto. Mas eu também sei que todo esse clima não é simplesmente uma mudança do tempo. Porque no livro de Ezequiel fala exatamente o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo nessa época. E que é sinais da volta de Jesus. Amém? Amém. Por um lado, amém. Mas por um outro, eu pedi para Deus, Senhor, eu não quero abrir as redes sociais hoje. Eu não quero abrir o Facebook hoje. Senhor, hoje não é dia de eu olhar o celular, a não ser para pregar o Evangelho. E aí, a gente vai ver muitas tragédias que já deu. Para nós é um vento que eu pedi para Deus, Senhor, por favor, corta o vento em várias partes, divide então. Se é para vir chuva, divide a chuva, Senhor. Não permita que venha forte uma porção sobre uma casa, sobre um bairro. E Deus tem sido misericordioso. Lucas 10, 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Irmãos, quando se fala de amor a si mesmo, eu sou da área da saúde. Tem mais alguém aqui da saúde? Irmã é da saúde. Amar a mim mesma. Uma vez eu ouvi falar, se os adventistas tomassem água como eles tomam dentro da igreja. Se nós tomássemos água no decorrer da semana, como a gente toma aqui, água. Irmãos, Deus nos concedeu a vida para nós cuidarmos dela. E Ellen White diz que é pecado quando eu oro para mim ter saúde, se eu não estou cuidando. Aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, eu vou prestar contas um dia. Irmãos, nós somos cristãos adventistas do sétimo dia. E nós precisamos voltar na alimentação do Éden, porque lá no céu vai ser essa alimentação. Irmãos, nós não podemos viver na mesa do Egito, na mesa deste mundo,
comendo e bebendo o que o mundo come e bebe. Deus pagou um preço muito caro pelo meu corpo, e este corpo pertence a Ele. E eu preciso amar a outra pessoa, mas eu preciso me amar primeiro. Deus nos deixou água, e não é água colorida. Nós precisamos fazer a diferença. Principalmente porque tem um verso bíblico que eu não coloquei aqui, que diz que nós somos templos do Espírito Santo e que Ele quer habitar em nós. Hoje eu vou receber visita para almoço. A primeira vez que eu vim aqui tinha almoço. E aí eu pensei, será que vai ter hoje? Não tem hoje. Primeira vez que eu vim aqui tinha almoço. E pensa num almoço gostoso. E aí ontem de tarde foi uma correria para organizar a casa e fazer uma boa comida. Como é que eu vou querer, como é que o Espírito Santo vai habitar em mim se aqui dentro está sujo com as comidas e as bebidas do mundo? Eclesiastes 3. Só um resumo, irmã. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Obrigada. Irmãos, o nosso tempo tem que ser para glorificar a Deus. Colossenses 3:23, o que diz ali? Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Como é que está sendo a minha vida, o meu trabalho? A começar por casa. A começar onde eu trabalho lá fora. Como está o meu tempo? É para Deus? É para glorificar a Deus? Efésios 5:15-16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O tempo é uma dádiva de Deus. Cada momento é precioso e devemos usar cada um desses momentos com sabedoria, trazendo honra a Deus, ajudando os outros e compartilhando o Evangelho eterno com o mundo. Irmãos, eu vou na academia, onde a irmã também vai. Quando eu vou de manhã eu me vejo, mas na maioria das vezes eu vou à tarde. Não gosto de academia, estou indo porque o meu filho é personal. Mãe, tu foi essa semana na academia? Pois é, meu filho, essa semana um dia estava muito frio, o outro dia estava calor, eu não fui, mas hoje eu vou ir. Aí eu chego lá na academia, eu estou na esteira e eu fico olhando aquelas pessoas ali e eu penso, Senhor, eu só estou aqui porque você me chamou, e o que eu vou fazer aqui dentro? E eu só tenho hoje para falar de Jesus para alguém, porque amanhã eu já não sei. E aí eu conversei com uma pessoa e ela disse assim, não, primeiro eu preciso fazer amizade com ela, para depois falar de Jesus. Tá certo. Mas e se eu não tiver tempo de fazer amizade? Estou errada. Eu só tenho hoje. O ontem já passou e amanhã não te pertence. Nós somos chamados hoje para aproveitar o tempo e falar de Jesus. Ellen White diz que os anjos queriam pregar o Evangelho, os anjos queriam descer e tomar o nosso lugar, mas os anjos são santos, são perfeitos, eles já têm a salvação, e eu e você, criatura de Deus, nós somos pecadores, perdidos, e nós precisamos viver a oração, a leitura da Bíblia, a lição, espírito de profecia e pregação do Evangelho. Se você me perguntar, ou se eu perguntar para você, quem é que já andou de avião?
Eu nunca andei de avião. Avião tem só uma asa ou tem duas? Duas. E qual é que é a mais importante, a direita ou a esquerda? As duas. Quer dizer que não resolve eu apenas ser adventista, sabatista do sábado, para vir aqui e pregar o Evangelho, e orar, e estudar a lição, e ler a Bíblia só no sábado. Eu preciso, todos os dias da semana, eu preciso pregar o Evangelho todos os dias. É isso que nos fortalece como cristãos. Irmãos, dias piores virão. Não pense que se trocar alguém de política vai melhorar. Não vai melhorar nada. Nós não vivemos de acordo com esse mundo que tem esperança no ser humano. Nós sabemos que dias piores virão. E nós precisamos ser fiéis a Deus em todos os pontos. Mateus 25, 21. Disse-lhe Jesus, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Sabe que eu lembrei agora de um outro verso que eu não dei para vocês. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Irmãos, eu penso muito nisso. Eu não sou exemplo para ninguém. Sou pecadora. Mas de noite, quando eu vou dormir, eu sento na cama e eu fico imaginando. Jesus terminou o dia. Chegou a noite. Eu estou para dormir. Será que eu acordo amanhã? E se eu acordar amanhã, ou se eu não acordar, onde eu vou estar? Qual vai ser a próxima voz que eu vou ouvir? Jesus, e se eu não ouvir você me chamando? E se eu chegar e dizer para Jesus, Jesus, eu estava lá na igreja de Taquara, lá pregando o Evangelho. Eu não te conheço. Como assim, Jesus, tu não me conhece? Não, minha filha. Tu pregou, tu cantou, tu foi ancião, tu foi pastor. Você não fez a minha vontade. Irmãos, isso não é para as pessoas lá de fora. Tinha uma época que eu pregava para as pessoas lá de fora. Até que eu aprendi que é para mim. É para mim que Jesus vai dizer. Mensagem de Ellen White diz assim, nós alegamos ser cristãos, esperamos a vinda do nosso Senhor nas nuvens do céu. Que faremos então? Nosso tempo, compreensão e posses que não são nossos, mas nos foram confiados para provar nossa fidelidade. Levemos-nos a Jesus. Empreguemos nossos tesouros no avanço de sua causa. Obedecermos-lemos assim a ordem: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deus tem concedido talentos aos homens, um intelecto para inventar, um coração para ser o seu lugar, o seu trono, afeições que extravasam em bênçãos para outros, uma consciência para convencer do pecado. Irmãos, essa palavra é forte, né, pastor? Convencer. Mas não é o Espírito Santo que convence. Como assim que eu devo a mim mesma me convencer e ainda convencer as outras pessoas a aceitar a Jesus como Salvador? Convencer as outras pessoas de que qual é a água que eu tenho que beber e a comida que eu tenho que comer? Uma consciência para convencer do pecado. Cada um tem recebido algo do Mestre e devem todos fazer sua parte em suprir as necessidades
da obra de Deus. A fala é um talento. De todos os dons concedidos à família humana, nenhum outro deve ser mais apreciado como o dom de falar. Deve ser usado para declarar a sabedoria e o maravilhoso amor de Deus. Deve assim os tesouros da sua sabedoria e da sua graça ser comunicados. O Carlos vai encerrar a mensagem cantando. Enquanto ele se prepara, eu quero ler uma última oração. Enquanto isso, eu quero que você a escute, orando também. Pai nosso que está nos céus, obrigado pelos presentes incríveis que Tu nos destes. Nosso tempo, nossa habilidade, nossas posses, a oportunidade de servir aos outros e também de cuidar delas. E que privilégio, Senhor, devolver a Ti 10% de tudo que Você nos dá. Senhor, que privilégio que tudo pertence a Ti. E pelo que tudo Te pertence, o Senhor só me pede 10%. Senhor, obrigado por tudo que Você me dá, que eu posso devolver a Ti as ofertas, como gratidão. Senhor, à medida que eu confio mais em Ti, mais e mais Você vai me impressionando. Senhor, eu quero colocar tudo isso em Tuas mãos. Senhor, me ajuda a ser um bom mordomo de tudo que Tu me deste. Senhor, em um outro dia, muito em breve, que eu possa ouvir de Ti as palavras: muito bom, servo bom e fiel. Entra no gozo do Teu Senhor. Ansiamos pelo dia em que Jesus virá. E hoje nós pedimos: Senhor Jesus, nos ajude a ser um bom mordomo enquanto eu aguardo esse evento maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos ajude a querer a misericórdia dEle, porque Ele é misericordioso. Você está aqui hoje. Mas será que eu quero a misericórdia de Deus? Eu quero ser usado por Deus? Eu quero entrar no reino dos céus? Que Deus nos ajude para isso. Amém. Amém. Quero fazer um convite à igreja a me acompanhar nesse louvor.
falaste de Jesus, mas é Ele o único meio de salvar pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, onde Cristo te quer libertar. Com a alma manchada não pontes, nunca veio o semblante de Deus. Só os salvos remidos por Cristo poderão entrar no amanhã pode ser muito tarde, onde Cristo te quer libertar. Amém. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigada, porque o teu amor vai além da nossa compreensão. Senhor Deus, que o Espírito Santo tome conta de nós, porque é só Ele para transformar o nosso comportamento, transformar a nossa identidade. Senhor, nos ajude a ser mais semelhante a Cristo. Nos ajuda a ser servos, obedientes, fiéis, que nós possamos nos dedicar totalmente a Ti. Amém. Que nós possamos querer viver consagrados, reavivados, renovados. Cristo já pagou um preço tão caro. O Senhor tem uma misericórdia tão grande para conosco, que nós possamos querer. E nós rogamos que o Espírito Santo transforme a nossa vida à Tua semelhança. Amém. E nós rogamos, abençoa essa igreja, abençoe as famílias, as crianças, os jovens, abençoe os pastores, a liderança. E nos prepara para ter um grande encontro contigo no reino dos céus. Amém. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.